construir uma nave espacial de 1 quilômetro de comprimento. Esse é o plano anunciado pela Fundação Nacional de Ciências Naturais da China há alguns anos atrás. Para efeito de comparação, tal nave teria quase 10 vezes o tamanho da maior estrutura da humanidade em órbita, a Estação Espacial Internacional. E isso não é tudo. Este gigante terá 3 vezes o tamanho da USS Nostromo de Alien e 1,5 vezes o tamanho da nave-chefe de quinta geração USS Enterprise D do Star Trek. Os especialistas da NASA imediatamente rotularam o projeto chinês como algo fora do reino da ficção científica, mas porque isso é necessariamente uma coisa ruim. Talvez valha a pena considerar as imaginações dos autores de ficção científica agora para nos prepararmos para o nosso futuro espacial verdadeiramente colossal. Neste vídeo você aprenderá: as naves podem ser maiores que um planeta, quanto tempo as mais rápidas levarão para alcançar outras estrelas, quais delas impressiona apenas com seu design. Estas são as naves espaciais de ficção científica mais absurdas, mas mais legais. Pela primeira vez, naves espaciais realmente enormes capturaram a imaginação do público no final dos anos 60 com a Odisseia no Espaço de Stanley Kubrick. A interplanetária Discovery One, enviada a Júpiter, tem 140 metros de comprimento, um quarto maior que a Estação Espacial Internacional. Uma década depois, as apostas aumentaram com a série de TV Battlestar Galactica, onde o cruzador militar homônimo era um gigante de verdade criado pelos esforços das 12 colônias. Tinha quase 1,5 km de comprimento e abrigava uma tripulação de quase 2.000. Mas, sejamos honestos, naqueles anos as naves gigantes mais icônicas eram os Star Destroyers do mega popular Star Wars. 1,6 km, ou 1 milha inteira de comprimento, não era apenas uma base militar móvel para uma frota de caças e tropas de desembarque, mas também uma declaração poderosa do poder do Império Galáctico. Mas, na ficção científica, sempre há uma ditadura com ambições e naves espaciais ainda maiores. Apenas uma nave do grande Império Borg quase derrotou a Federação Unida dos Planetas no universo de Star Trek. Cada lado deste cubo colossal mede mais de 3 km de comprimento, e neste volume de 27 km cúbicos, você poderia colocar 10.000 grandes pirâmides de Gizé. No entanto, todas essas formas e tamanhos incríveis naturalmente inspiraram paródias como Spaceballs, onde a nave vilã se estendia pela tela por 1,5 minutos inteiro. No entanto, a risível Spaceball One tem apenas 11 km de comprimento, e isso não é muito para os padrões de conflitos interestelares verdadeiramente realistas. O jogo multijogador EVE Online é considerado uma das melhores simulações de ficção científica de futuras guerras espaciais, e a espinha dorsal de suas grandes frotas de ataque são as Titãs. Acho que não será uma surpresa que a primeira dessas gigantes, a Imud Rubral, também foi criada por um império conhecido como Amarr durante a Era da Expansão Ativa. No entanto, com dimensões de mais de 100 km, essas naves espaciais poderiam acidentalmente tirar uma pequena lua de sua órbita com seu campo gravitacional. Assim, os engenheiros Amarr acabaram desenvolvendo avatares muito menores e mais práticos, embora sejam gigantescos ainda. Com quase 14 km de comprimento, este Titã é mais de 4 vezes maior que os cubos Borg de Star Trek. No entanto, o avatar não é o maior em EVE Online. Outras facções, Gallente, Caldari e Minmatar, responderam construindo os titãs mais massivos, Erebus, Leviathan e Ragnarok, o maior dos quais excede 18 km de comprimento. Nas batalhas épicas de New Eden, às vezes mais de 1.000 jogadores pilotam esses gigantes. Eles fornecem suporte de fogo poderoso para suas frotas e reforçam seus aliados. A contagem de perdas de titãs geralmente chega a centenas. Essas escalas também se encaixariam bem com os Highliners de Dune. Essas naves de carga colossais são capazes de mover frotas inteiras pelo universo.
De acordo com as descrições de Frank Herbert, a maior dessas naves cilíndricas tinha mais de 20 km de comprimento. E parece ser o limite onde os tamanhos das naves perdem qualquer significado prático. A nave espacial que chega, Voyager de Star Trek, as infames Estrelas da Morte de Star Wars e a colossal fortaleza móvel Phalanx do universo Warhammer são todas comparáveis em tamanho a pequenos planetas. No entanto, sua imensa escala é apenas para impressionar seus oponentes com um nível gigantesco de ameaça. No entanto, o tamanho está longe de ser a única medida do poder de uma nave espacial. Nas vastas extensões do universo, um dos fatores mais cruciais é a velocidade. E nossas naves espaciais reais não mostram resultados muito impressionantes aqui. Em 2023, a sonda solar Parker da NASA estabeleceu um recorde de velocidade superior a 192 km por segundo. Nessa velocidade, poderia chegar à Lua em pouco mais de meia hora. No entanto, mesmo para chegar às estrelas mais próximas do sistema Alpha Centauri, que são a uma distância de 4 anos e 1/3 da luz, Parker levaria mais de 6.700 anos para chegar lá. E isso porque sua chamada velocidade recorde é na verdade menor que 1/1000 da velocidade da luz, que é o que realmente importa no espaço. Se quisermos tentar explorar até mesmo o sistema solar, precisaríamos pelo menos do propulsor de íons magnético Epstein dos romances de ficção científica e da série de TV The Expanse. Com ele, as naves mais rápidas, como o iate Razorback, poderiam acelerar a 11.000 km por segundo. Isso já é mais de 3,5% da velocidade da luz. Então, por exemplo, você poderia chegar a Júpiter da Terra em 13 horas e meia. Em vez de 1 ano e meio como as sondas Voyager da NASA. Mas mesmo se o pequeno Razorback tivesse combustível suficiente, a jornada até o sistema Alpha Centauri levaria 115 anos. No entanto, já existe uma tecnologia hoje que ajuda as naves de ficção científica a se tornarem significativamente mais rápidas, permanecendo cientificamente plausíveis: velas solares. Aposto que você não percebeu que elas estavam na nave que levou humanos para Pandora em Avatar de James Cameron. Usando velas solares, lasers poderosos no sistema solar aqueceram a ISS Venture Star a quase 210.000 km por segundo. E isso já é 70% da velocidade da luz, o que significa que a viagem para Alpha Centauri levaria 6 anos e 9 meses para esta nave espacial. No entanto, como sabemos pela teoria da relatividade, à medida que uma nave se aproxima da velocidade da luz, o gasto de energia se torna praticamente infinito. Então não há escolha a não ser contornar essa barreira natural. Em Aliens, de James Cameron, a enorme nave colonial marinha é realmente muito rápida. A USS Sulaco é 271 vezes mais rápida que a luz. Tudo graças ao hiperpropulsor que temporariamente transforma toda a nave em matéria de tachyons, partículas que literalmente não podem se mover mais devagar que a luz. Então, a Sulaco chegaria a Alpha Centauri em menos de 6 dias. Mas o espaço é tão vasto que mesmo nessas velocidades, a tripulação tem que dormir em cápsulas criogênicas por anos ao viajar para estrelas mais distantes. Uma verdadeira civilização interestelar precisa de algo muito mais rápido: um propulsor de dobra. Ele cria uma bolha de espaço que, diferentemente da matéria, não é limitada pela velocidade da luz e a move. Então, a Enterprise D de Star Trek poderia acelerar a 1.649 vezes a velocidade da luz. E aquele cubo Borg desajeitado poderia atingir quase 8.000 vezes a velocidade da luz. Mas não consigo me livrar da sensação de que há algo de errado em combinar um tamanho tão grande com uma velocidade incrível. Os propulsores de dobra são muito mais realistas no EVE Online. Quanto maior a nave, mais lenta ela é em dobra. E é por isso que, por exemplo, os Titãs só podem exceder a velocidade da luz em algumas centenas de vezes. Mas esse pequeno velocista, o Leopard, quando totalmente otimizado para velocidade, pode cobrir 32 unidades astronômicas por segundo. Isso é um pouco mais do que a distância do Sol a Netuno. E se calcularmos mais, o Leopard pode atingir 15.000 vezes a velocidade da luz. Assim, a viagem entre estrelas vizinhas leva horas e não dias. Na ficção,
Também há muitas naves que são milhões e milhões de vezes mais rápidas que a luz, como a Millennium Falcon de Star Wars. Mas isso é mais motivado pela necessidade de mudar rapidamente do local nos filmes do que por quaisquer considerações científicas. Eventualmente, a mais rápida de todas é a nave Heart of Gold, do Guia do Mochileiro das Galáxias de Douglas Adams. Graças aos efeitos quânticos, ela se move pelo espaço quase instantaneamente. No entanto, quando uma nave espacial chega ao seu destino, outras características entram em jogo. O aspecto principal é o poder da nave. Eu sei o que você está pensando, como algo pode competir com a Estrela da Morte? De acordo com cálculos meticulosos de fãs de Star Wars, o super laser desta nave tem uma potência de 620 milhões de iota-watts, que é quase 2 milhões de vezes maior do que a produção de energia do Sol. E é por isso que a Estrela da Morte destruiu facilmente 2 planetas, incluindo o planeta natal da Princesa Leia, Alderaan. Mas é isso, para mim, uma nave gigante que só conseguiu disparar com potência máxima algumas vezes antes de explodir devido a uma falha de projeto terrível é mais um sinal de fraqueza do que de poder. Uma história completamente diferente é esta nave infernal sem tripulação do Star Trek original. Ela foi projetada por uma raça alienígena desconhecida para devastar sistemas estelares inteiros. A assassina de planetas sem nome tem apenas 2,7 km de comprimento, o que a torna 60 vezes menor que a Estrela da Morte. No entanto, o laser anti-proton da assassina de planetas é pelo menos 1.500 vezes mais poderoso que a super-arma do Império Galáctico. Assim, o alienígena conseguiu destruir pelo menos 8 planetas, transformando-os em combustível para seu reator. Além disso, o casco da assassina de planetas acabou sendo completamente invulnerável a qualquer armamento, então a Federação teve que sacrificar a USS Constellation para desativá-la. No entanto, o Império Galáctico tinha ainda mais um as na manga. Após a morte do Imperador Palpatine, Han Solo e Chewbacca, a bordo da Millennium Falcon, tropeçou nesta nave comum em um sistema estelar isolado. Ela tem o mesmo tamanho de caças rebeldes típicos, mas aqui os componentes internos fazem toda a diferença. O casco dessa nave, feito de cristais quânticos, é invulnerável até mesmo a poderosos lasers turbo. Seu arsenal inclui 11 torpedos de ressonância, cada um capaz de destruir não apenas um planeta, mas uma estrela inteira. Apenas um tiro dessa nave causa uma supernova, levando à destruição de todo o sistema estelar, e é por isso que ela é chamada de Sun Crusher. Felizmente para a Nova República, Han Solo conseguiu destruir esta nave, embora apenas enviando-a direto para um buraco negro. Mas sejamos honestos, todo esse super armamento superpoderoso é na verdade super imaginário e não cumpre sua função primária de intimidar o inimigo. Mesmo sabendo sobre a infame Estrela da Morte, os rebeldes não pararam de resistir como o Império esperava. Em vez disso, eles lutaram ainda mais, entendendo que seu fim era inevitável. É por isso que nas guerras espaciais de EVE Online, você não encontrará uma única nave com superarmas insanamente poderosas. A ficção científica raramente aborda isso, mas o excesso de calor de cada disparo é incrivelmente difícil de dissipar no vácuo do espaço. Isso coloca um limite nas capacidades das armas. As descargas das armas do juízo final nas maiores naves, as Titans, são espetaculares. Ao mesmo tempo, seu poder destrutivo é comparável a uma explosão de bomba atômica relativamente pequena. Mas o poder de uma nave não é necessariamente medido em quilotoneladas de TNT. O que geralmente importa é a capacidade geral de seu arsenal. O Nyx Supercarrier, criado pela Federação Gallente, ocupa um lugar de destaque mesmo quando se comparam os tamanhos das naves. É visivelmente mais longo que o cubo Borg, mais de 3.300 metros da proa à popa. Mas o mais importante é que os Nyx Supercarriers são tão mortais que destruíram mais naves em New Eden do que todos os outros Supercarriers combinados.
Isso ocorre porque cada um deles pode transportar até 60 drones de caça. Eles atacam automaticamente qualquer alvo dentro do alcance, enquanto o Supercarrier permanece a uma distância segura. Então, essa nave pode vencer sem um arranhão. Nyx é um pesadelo para uma frota inteira, mesmo sem lasers superpoderosos ou torpedos apocalípticos. A mera chegada de um esquadrão desses Supercarriers no campo de batalha já é uma demonstração extremamente impressionante de poder. Essa capacidade das naves espaciais de ficção científica de impressionar apenas pela aparência definitivamente merece uma categoria separada para comparação. Admita, quando você viu pela primeira vez o design da Starship da SpaceX, você imediatamente acreditou que ela poderia realmente nos levar a Marte, assim como os foguetes antigos dos livros clássicos de Ray Bradbury. Mas infelizmente, a realidade do mundo moderno é que os principais governos estão pensando mais em armamento orbital do que em voos interplanetários. Na verdade, duvido que a nave espacial chinesa de 1 km de comprimento seja puramente um laboratório científico. E talvez a representação mais impressionante da futura corrida armamentista seja o USS Nomad, do filme de ficção científica Creator. Orbitando em baixas altitudes, pode desferir ataques devastadores com mísseis balísticos a alvos em qualquer lugar na Terra. E precisamente por causa do tamanho desses projéteis em relação ao USS Nomad, os espectadores atentos calcularam que o comprimento, ou seja, a largura, desta nave pode chegar a 10 km. Ela quase corresponde aos Titãs do EVE Online, construídos por civilizações muito mais avançadas. Mas assim que você avista este albatroz gigante de metal através das nuvens, já é tarde demais para escapar. Em 1 minuto, após a varredura a laser e a confirmação do alvo, a aniquilação total se segue. Só a visão do Nômade instila terror frio. Agora, imagine ver não uma nave futurística com design prático em órbita, mas o encouraçado espacial Yamato. Esta não é uma réplica do lendário navio da Marinha Imperial Japonesa, é o navio real, mas modernizado para o espaço. Normalmente os japoneses não buscam desculpas para seus designs absurdos, mas aqui há uma. Alienígenas levaram a humanidade para o subsolo e, após receberem os projetos para uma unidade de dobra, os engenheiros da Terra só puderam usar os cascos de antigos navios navais da classe Yamato para criar uma nova frota de batalha. Em qualquer caso, uma batalha espacial entre naves atualizadas da Segunda Guerra Mundial e uma armada alienígena futurista é muito legal. Mas se você quer futurismo e realismo bem pensado sem nenhum clichê exagerado, não há lugar melhor do que New Eden. Os jogadores do EVE Online têm acesso a mais de 400 naves e o número de naves com designs impressionantes está na casa das dezenas. Para mim, as pequenas naves de exploração Astero e Stratius são uma homenagem sutil à Odisseia no espaço de Stanley Kubrick. Os cascos ergonômicos brancos e o grande anel na parte traseira os fazem parecer protótipos reais da NASA, não produtos de ficção científica. Se você está procurando algo mais fantástico, que tal a fragata galente Tristan, que se assemelha a uma aranha espacial ou a um drone de uma raça alienígena de universo desconhecido. A propósito, é equipado com drones de combate, assim como seu irmão maior, o Nyx Supercarrier. Um dos novos cruzadores de batalha piratas, Kisrael, emite vibrações biomecânicas semelhantes. É como se a nave inteira fosse um canhão enorme de uma raça antiga desconhecida. Os verdadeiros entusiastas de ficção científica podem traçar a provável inspiração para os designers do Leviathan da série Farscape. Moya é literalmente uma nave viva capaz de se autorreparar após danos. Ao lado do Leviathan de 1,5 km, Kisrael realmente parece seu filhote. Se você ainda sonha em comandar uma nave de batalha espacial da classe Yamato, assuma com confiança o comando do Destroyer Corax. Os contornos do casco lembram muito os Dreadnoughts navais do passado e a leve assimetria da superestrutura adiciona o toque necessário de realismo fundamentado. Mas em New Eden, você pode pilotar mais do que apenas naves de combate. Entre elas, é difícil encontrar uma nave mais icônica do que o cargueiro Providence Amar.
é como uma ponta de lança de obsidiana dos aztecas, equipada com poderosos motores iônicos e enormes. Você dificilmente gostaria de se envolver com uma nave que é 1,5 vezes maior que o Star Destroyer, mesmo que não seja uma nave de guerra. As opiniões sobre o design das naves mais icônicas e maiores em New Eden, os Titans, variam com os jogadores. Alguns consideram o Avatar o mais legal, enquanto outros o veem como um cogumelo gigante. O Erebus projeta o poder da frota Galente, ou tem uma seção frontal excessivamente inchada. O Leviathan e o Ragnarok parecem os mais aerodinâmicos e futuristas, mas alguns podem dizer que são chatos. O que você acha? De qualquer forma, no EVE Online, você definitivamente encontrará uma nave com as características e design exatos que combinam com você. Mas na ficção científica, há outra nave única que pode reivindicar os primeiros lugares em qualquer categoria. Lex, do programa de mesmo nome, não é apenas um gigante de 10 km. Pode viajar por pelo menos 2,5 milhões de vezes a velocidade da luz e explodir planetas inteiros com sua super arma. Mas como avaliar seu design semelhante a um inseto e a decoração do programa, gênio visionário ou muito barato e infantil? Compartilhe suas ideias nos comentários e diga-nos qual das naves de ficção científica listadas você acha mais legal.